Shalom e boa noite a todos. Bem-vindos a Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Estou aqui hoje para poder comentar sobre um assunto muito importante, que é a festividade conhecida dentro das Escrituras, dentro do seu contexto original, a língua hebraica, como Pessah, que significa Páscoa. Dia este, né, que é comemorado hoje pelos cristãos, mas segundo a originalidade das Escrituras, a fé hebraica para a qual foi destinada esta festividade, existe um significado um pouco diferente, uma aplicação diferente, uma simbologia diferente, e eu gostaria de trazer aqui alguns esclarecimentos e fazer aqui alguns comentários. Bom, meus queridos, é um prazer estar aqui mais uma vez e trazer aqui esses esclarecimentos para cada um dos irmãos, para aqueles que seguem a página aqui pelo Facebook, né, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e também aqueles que faz parte do meu canal, são inscritos no meu canal, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Você que ainda não se inscreveu, não conhece o meu canal no YouTube, acesse lá, né, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e você vai ver o meu canal com todos os vídeos que tem na página, também tem no meu canal, para que você possa aprender um pouco mais sobre a Bíblia, um pouco mais sobre as Escrituras, um pouco mais sobre a fé hebraica, a fé dos profetas, a fé do nosso Salvador, Yeshua, Jesus, a fé dos seus discípulos, seus talmidim, a fé de todos os personagens da Bíblia. Pessah, né, é uma festividade e leva este nome porque é um verbo hebraico, né? É uma palavra que vem do hebraico, que quer dizer passar por cima, passagem. Dentro do capítulo 12 de Êxodo, Shemot, nós encontramos uma explicação clara e uma narrativa que nos mostra como iniciou, como se deu a festividade que nós conhecemos como Pessah, né? E que mais tarde veio a ser conhecida e é conhecida até hoje assim como Páscoa. Pessah é a Páscoa, sim, instituída pelo próprio Deus quando ele resolveu tirar o seu povo de dentro do Egito, local este aonde o povo viveu 430 anos como escravo. O povo de Israel se proliferou, se multiplicou dentro do Egito através da entrada de José, que foi vendido pelos seus 11 irmãos, pela uma caravana de medianitas, e essa caravana o vendeu como escravo para o Egito. E ali, nós sabemos muito bem que o Eterno usa aquele homem de uma forma extraordinária para interpretar sonhos de Faraó, para poder trazer ali a manifestação do poder de Deus através, foi marcante, né, este acontecimento, do sonho que Faraó teve e não conseguiu entender, mas José, ele conseguiu interpretar e passou aquela interpretação para o Faraó, que é a visão que ele teve, né, da questão das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, das 7 espigas de milho fracas, mirradas, e de 7 espigas de milho muito boas, né, e sadias. Então, foi dada a interpretação, e ali aconteceu da forma que foi falado. Faraó ficou assim impressionado com a inteligência daquele rapaz. Ele mesmo fez a proposta de que ele escolhesse, de que Faraó escolhesse alguém inteligente e capaz para administrar toda a fazenda e toda a colheita, a fim de que estocasse, né, para os anos, nos anos de fartura, para ser consumido nos anos de escassez. E Faraó acatou aquela ideia dele
e viu que não tinha ninguém ali mais capacitado que ele para poder fazer este trabalho. E assim, então, se cumpre na vida de Yosef uma palavra, né? Uma promessa, uma visão, uma profecia dada pelo próprio Deus para ele, de que ele seria governante dentro da sua casa. E assim sucedeu. Porém, aquele faraó que se transformou em amigo de Yosef, de José, faleceu. E veio faraós que não se simpatizava com José, e muito menos com seus descendentes, que migraram da terra de Jacó, né, da terra de Israel, para o Egito. Então, ali o povo começou a se proliferar e aqueles faraós, né, movido por ganância, por ódio, escravizaram o povo que outrora foi muito bem recebido, acolhido e tinha uma amizade intensa com o faraó antigo. Então, é só uma introdução para os irmãos entenderem. E ali, então, o povo se multiplicou de uma forma extraordinária, espantosa, muito grande, né? Cerca de 6 milhões de pessoas, judeus, né? Naquela época estavam ali dentro do Egito, mais ou menos isso, né? Então, o Eterno resolveu, vendo a aflição daquele povo, tirar eles dali de dentro, né? Tirar eles ali de dentro. Então, a festa de Páscoa, ela é celebrada uma vez por ano só. Ela não é uma festividade assim mensal, semanal. Ela é uma celebração feita uma vez só por ano dentro do calendário, seguindo o calendário hebraico, né? Que dá no nosso mês gregoriano de abril, né? Se não me engano, eu acho que é Nissan, que é chamado o mês em que se dá a Páscoa, e comemora a libertação dos judeus da escravidão. Então, toda vez que se comemora Pêssar, se repete a história da escravidão, da libertação, de como o Eterno libertou o povo de Israel de dentro do Egito e assim por diante. Comemora, então, a libertação da escravidão do Egito e, então, se comemora dessa forma a Páscoa. A história narrada na Hagdalah, que é um livro litúrgico judaico, é recontada em família durante o Seder, que significa jantar, de Pêssar, que é um jantar, não um jantar comum qualquer, é um jantar, sim, normal, onde se alimenta toda a família, mas que incorpora, durante a festividade de Pêssar, o dia da celebração de Pêssar, elementos para serem usados naquele jantar para se, conforme ordenança do Eterno, né, conforme diz a Torá, para servir de memorial para o povo. É uma forma de os mais velhos passar essa tradição, este ensinamento que veio da Bíblia, que veio como ordem do próprio Deus para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sucessores, para não deixar morrer a tradição, né? Para não deixar morrer o ensinamento da parte do Eterno. Então é muito bom todo estes esclarecimentos. É um jantar ritual que marca o início da celebração de Pêssar. Essa porção das escrituras, né, que nós estamos aqui analisando, que é chamado no mundo judaico de Parashá, também destaca a importância de se lembrar da experiência da escravidão e de se comprometer com a liberdade. Então, dentro de Pêssar, que é uma festividade que dura uma semana. Hoje, o nosso Ocidente, o Brasil, seguindo a tradição que foi imposta pela Igreja Católica Apostólica Romana, seguida, herdada pelos evangélicos. Hoje, então, se comemora a Páscoa. Mas, na verdade,
a Pessah, dentro da Bíblia, do seu contexto original, né? Que não mudou, que não foi abolido, que é celebrado até nos dias de hoje, que foi celebrado, inclusive, por Yeshua antes dele falecer, dele ser levado ao madeiro e morrer, e antes dele ressuscitar, é lógico, porque Yeshua, né, Jesus, ele foi morto e ressuscitou, né? Ele foi morto e ressuscitou. Então, ele mesmo celebrou Pessah, né? Ele mesmo celebrou aquilo que se chama a Páscoa. Nós encontramos isso dentro da Brit Hadashah, ou seja, do Novo Testamento. Nós encontramos isso nas Bessorot, nos Evangelhos. Nós encontramos isso. Vamos lá. Esta porção que nós vamos aqui analisar, né, que está no capítulo 12, versículo 21 a 51 de Êxodo, que pode ser chamada de porção, né, que é a tradução de Parashá. Para você que está me ouvindo, às vezes é cristão, não tem um conhecimento assim com o linguajar judeu, judaico, então nós estamos estudando uma Parashá, que significa uma porção, né, das Escrituras, dentro de Êxodo 12, 21 a 51. Continuando. Então, esta Parashá, ela tem pontos principais, ou seja, este ensino sobre a Páscoa, que eu estou passando para vocês aqui hoje, tem alguns pontos que eu quero destacar. Primeiro, esta Parashá narra a história da libertação dos judeus do Egito, onde foram escravizados pelo faraó, e a jornada de Moisés como líder em busca da liberdade. As pragas do Egito. Vamos lá. Deus envia 10 pragas ao Egito até que Faraó concorde libertar o povo judeu de dentro do Egito. Nós sabemos muito bem que, como já narrei aqui na introdução, o povo de Israel estava dentro do Egito sofrendo miseravelmente, terrivelmente nas mãos de Faraó. Escravizados, sofrendo ali aglúrias na mão daquele povo tirano, pagão, com costumes contrários ao querer de Deus, à vontade de Deus e aos ensinamentos de Deus para o seu povo. Deus, então, para quebrantar o coração duro daquele líder governante, o faraó, ele então envia 10 pragas para sacudir o Egito. E, inclusive, estas 10 pragas atacam diretamente os deuses, né? 9 delas, os deuses do Egito, né? Porque existia o Deus Piolho, existia o Deus Rã, existia vários tipos de deuses que fora ali, então, atacado com aquelas 10 pragas. Era uma forma do Criador humilhar aqueles deuses, fazendo com que as manifestações da natureza ali acontecessem justamente com o símbolo dos seus deuses. Né? Eles tinham lá um deus que era corpo humano e cabeça de rã. Né? Então, veio a praga das rãs. Eles tinham um deus que era metade humana e tinha incorporação de ser humano e também piolhos. Então, o Eterno manda, então, praga dos piolhos e assim sucessivamente. Então, esta porção das Escrituras que nós estamos estudando, ela vem falar sobre essas 10 pragas. A pior de todas foi a última, que foi a morte dos primogênitos. E foi exatamente por esse motivo que foi instituído a Páscoa, ou seja, Pessah. Significa passar por cima, passagem, ou seja, passar por algum lugar, pulando aquele lugar, não entrando naquele lugar. Então significa passagem por isso, porque o anjo ia entrar em uma casa e de repente ele ia ter que passar por outra sem entrar e entrar em outra. Por quê? Passagem. Por que Pessah? Porque algo marcava a casa, né? O Eterno, ele deu ordem para o seu anjo não entrar nas casas que tinha o sangue
de um cordeiro no umbral da porta. E Deus falou para o povo de Israel através de Moisés, matar um cordeiro sem defeito, macho sem defeito, e passar o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta, e aquele mesmo cordeiro sacrificado, na hora determinada pelo Eterno, seria então preparado para ser comido por aquela família. Então, eles comiam a carne daquele cordeiro e também utilizavam o sangue para passar no umbral das portas, né? Passar ali na entrada das portas. E o anjo, então, ao chegar, vê aquele símbolo, aquela marca do sangue, seguindo as ordens do Eterno, de Deus, o Criador, ele recuava, ele fazia, então, uma passagem. Ele passava direto. Ele não entrava naquela casa. E a casa que o anjo entrava, ele ceifava o primogênito daquela família, o filho mais velho daquela família, e também primogênito dos animais que pertenciam àquela família. Então, é importante você entender o que significa essa palavra Pessah, ou Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa que se conhece nos dias de hoje, né? Não tem absolutamente nada a ver. A Bíblia faz uma referência a Yeshua como o Cordeiro Pascal, porque realmente aquele cordeiro lá representava o nosso Salvador Yeshua. O sangue daquele cordeiro, da mesma forma que livrou os israelitas da morte, o sangue de Yeshua também nos livra da morte eterna, da separação eterna nos dias de hoje. Então, Yeshua é o nosso Cordeiro Pascal, sim. Mas isso não é motivo e não é fato de nós entendermos que a lei foi abolida, que a Páscoa tradicional judaica foi abolida e que hoje nós não precisamos celebrar a Páscoa da forma original. Eu celebrei, estamos encerrando, hoje se encerrou no pôr do sol esse período de Pêssah, e interessante, Páscoa para o judeu, para a Bíblia, para Jesus e Yeshua, seus discípulos, não tem nada a ver com um dia. Hoje é comemorado este dia, erroneamente. Por quê? Porque segundo as Escrituras, o mundo judaico, segundo a arqueologia, a história, o contexto bíblico, Yeshua não ressuscitou no domingo. Yeshua ressuscitou no Shabat, no sábado. Ele faleceu numa quarta, ficou conforme ensina. Ele mesmo ensinou 3 dias e 3 noites no seio da terra até ressuscitar. Então, quarta, quinta e quarta, né? Ele falece. Então, quinta, sexta, sábado, 3 dias e 3 noites. E ali, então, ele ressurge conforme ensina as Escrituras, né? A confusão está na questão da interpretação cristã que deixa de lado a questão judaica. E o mundo judaico, ele sabe que todo feriado judaico instituído por Deus, né, bíblico, ele é um Shabat. Ainda que esse Shabat, ele se dê para nós hoje, dentro do nosso calendário, numa segunda-feira, ou numa quarta, né, ou numa terça, ou numa quinta, enfim, se deu qualquer um dia que é feriado, falou, olha, hoje é dia fulano de tal, é o dia de Pêssah, é a comemoração de Pêssah, então aquele dia é feriado instituído pelo Eterno, deu numa segunda, ou numa terça, quarta ou quinta, enfim, então é um Shabat. Shabat não é só sábado. Shabat significa descanso, repouso, feriado para o povo judeu. Então é bom que você entenda isso. Então, ali é ensinado muito claramente que no final do Shabat, Maria e as outras mulheres foram até o sepulcro para ungir o corpo do nosso Salvador. E chegando lá, elas tiveram uma grande surpresa. Então, segundo os ensinamentos do povo judeu, segundo as Escrituras, a Bíblia,
interpretada não dentro do contexto cristão, mas dentro do contexto judaico, porque a Bíblia é um livro judeu. Aceite você ou não, a Bíblia não é um produto cristão, ela não é propriedade da igreja, ela não foi dada para cristãos. A Bíblia é um livro judaico, ela é um livro de judeus. Se a pessoa detesta judeu e detesta a fé hebraica, então procure um outro livro sagrado para poder seguir, porque a Bíblia é um livro judeu, ela é um livro judaico. Acredite, creia, aceite ou não, a Bíblia é um livro judaico, né? Só que ela não é um livro como propriedade apenas do povo judeu. Ela é um livro que se tornou um patrimônio da humanidade. Ela é a palavra de Deus para todo ser humano. Então, eu e você precisa compreender isso. Vamos lá, prosseguindo. Então, Deus envia as 10 pragas. E através da última praga vem a festividade, a cerimônia chamada Pêssar, que dura uma semana. Não é um dia. Hoje se comemora a Páscoa, dentro do mundo cristão. Amanhã acabou, já não é mais Páscoa. Os dias anteriores, anteontem, né? Começou domingo, sábado passado. E veio até hoje, é uma semana. Veio até hoje. Então, o que acontece nesses dias, ninguém lembra de Páscoa, é só no domingo, né? Não tem nada a ver. A Páscoa bíblica, biblicamente falando, aquela que o próprio Yeshua celebrou com seus discípulos, ela é uma festividade que dura uma semana. Continuando. Os judeus, então, são instituídos, né? Ali, vamos falar do cordeiro. A sacrificar um cordeiro, colocar o seu sangue sobre as portas das casas para que Deus passe. Ou seja, aqui vem a palavra Pêssar, de onde vem a palavra Páscoa. Sobre seus lábios e não os afete durante a última praga, que é a morte dos primogênitos. Naquela época, eles comiam a carne do cordeiro. Hoje ninguém come mais a carne do cordeiro. Por quê? Porque o sacrifício de Yeshua, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro Cordeiro Pascal, fez cessar os sacrifícios de derramamento de sangue de animais. Essa instituição de matança de animais, sim, com o sacrifício de Yeshua, com a destruição do templo, na época dos romanos, né, no ano 70, pelo imperador Vespasiano, através do general Tito, fez cessar o sacrifício, porque todo sacrifício só podia ser feito no templo, no Beit HaMikdash. Então, não tendo mais templo, cessa-se também sacrifícios. Então, hoje se come um pão sem fermento chamado matzah, que substitui aquele alimento, né? Que substitui a carne do cordeiro, que se substitui o cordeiro. Então, a matzah, ela representa o corpo de Yeshua. Ela representa o próprio Mashiach. Ela representa o próprio Filho de Deus. Então, é isso que se come na cerimônia de Pêssar com outros elementos. Então, vamos continuar. Deus instrui, então, a celebração da Páscoa, Pêssar, anualmente, como comemoração da libertação da escravidão e relembrando a história do Êxodo. Isso também nos leva, meus irmãos, a enxergar a importância que esta cerimônia, essa festividade, nos passa de valorizar a liberdade conquistada para nós, por um homem inocente e justo, ao se entregar à morte de madeiro, né? A morte de execução na estaca, no madeiro, que o cristão chama de cruz. Então, é importante eu e você lembrar
do Egito em que eu e você viveu, fumando, bebendo, prostituindo, brigando, batendo, apanhando, sabe? Vivendo preso, vivendo perseguido, vivendo na idolatria, na mentira, na prostituição. Cada um de nós teve um Egito e cada um de nós teve um tirano faraó que nos aprisionou. Então hoje, se você já teve um encontro com Deus através de Yeshua e da palavra do Eterno e você é liberto, você precisa lembrar da escravidão passada e valorizar a liberdade que tem hoje conquistada com sangue. Conquistada por um inocente. Então, esta porção, essa paraxá enfatiza a importância da liberdade e do compromisso que eu devo ter com a palavra de Deus, com as coisas santas, com o sagrado, né? E esta paraxá também, meus irmãos, nos convida a refletir sobre a saída do povo do Egito, sobre nossa saída do Egito, e a identificar os nossos próprios faraós. Cada um de nós tem um faraó que nos prende. Esta cerimônia, ela é celebrada com um jantar normal, só que é incorporado neste jantar alguns elementos que são essenciais, indispensáveis no chamado seder, que significa jantar, de Pessah. Por exemplo, ervas amargas, conforme a ordenança da palavra, um potinho que é usado com água com sal e também é usada, né, ali o suco da uva, o vinho, né, para poder relembrar o sangue e outros elementos, né, alguns outros elementos como tradição, né, como tradição, não como ordenança bíblica, mas como tradição. Então, queridos, por que das ervas amargas? Quando o pai de família, que esse Pessah, jantar ceder de Pessah, era uma coisa familiar. Todo judeu faz isso até hoje. Eu fiz na minha casa essa semana. Ele se assenta com a sua família, vai fazer aquele jantar, ele faz as suas orações, abençoa aqueles alimentos ali, e tem as passagens das Escrituras ao ser lida, é feita uma reflexão, um comentário sobre aquele texto, a simbologia daquele texto, e é usado, então, ali, comer a erva amarga mergulhada naquele potinho de água com sal. Por quê? A erva amarga lembra a amargura do povo de Israel no Egito. Lembra da escravidão, da amargura, do sofrimento. Por que mergulhar a erva amarga na água com sal? A água com sal lembra a lágrima. Toda lágrima é salgada, né? Então, o gosto salgado da água com sal, ela nos faz lembrar das lágrimas que o povo de Israel derramou durante 430 anos dentro do Egito. Isso para nós valorizarmos Deus, sua palavra e os servos que ele usou para nos tirar da escravidão. Coisa que nós também devemos lembrar. Aquela pessoa que orou por nós, aquela pessoa que teve paciência, nos ensinou, nos instruiu, que nos convidou a mudar de vida, né? Eu agradeço muito a minha mãe, porque minha mãe pagou um preço alto para mim sair do mundo perdido que eu vivia, né? Lá no ano 2000, e graças ao Eterno, as orações dela foi ouvida. Então, queridos, é comido também no seder de Pessah, a matzah, que representa o corpo de Yeshua. O que é matzah? É um pão sem fermento, né? É um pão ázimo, é um pão sem fermento. Não se usa de forma nenhuma nas cerimônias, né? Aonde se é comparado o corpo de Yeshua, o pão com fermento não se usa. Se usa sempre o pão matzah, o pão sem fermento, e não o pão com fermento chamado lechem. Dentro da língua hebraica existe diferença de pães. Lechem é a palavra para pão com fermento.
Matzah é a palavra para pão ázimo, pão sem fermento. Então, nunca se usa participar de uma cerimônia, você que é pastor, que é cristão, que está me assistindo, que vai fazer a Santa Ceia nas igrejas, nunca use pão com fermento. Lechem. Não use isso. Use sempre matzah, pão sem fermento. Nas padarias podem fabricar pães sem fermento. Vai fazer a Santa Ceia, pastor, dentro da sua igreja, que é algo simbólico, algo um pouco parecido com Pessah, né? Algo que Yeshua fez, instituiu ali no jantar de Pessah, nesta cerimônia, neste dia abençoado. Você vai fazer uma vez por mês? Tudo bem, pode fazer sim, mas por favor, deixa o pão com fermento de lado. Faça você mesmo, sua esposa, um pão sem usar fermento na sua casa, sem usar farinha de trigo com fermento, sem usar o pó químico ou qualquer coisa, porque o fermento significa, indica e tem o símbolo do pecado. E o corpo de Yeshua não tem pecado, ele não foi pecador, ele não teve pecado. Simboliza a falsidade, Yeshua nunca foi falso. Simboliza a falsificação. Yeshua é um ser real, verdadeiro, que não tem nele dolo, falsidade alguma. Então, ao comer aquele pão, lechem, cheio de fermento, você está comendo uma ceia totalmente profanada, errada, contrária à vontade de Deus. Não tome Santa Ceia, não sirva Santa Ceia para ninguém, você que é pastor. Com pão cheio de fermento, não faça isso. Né? Já que você quer ser cristão, quer celebrar a ceia, tudo bem, seja, mas pelo menos faça alguns pequenos ajustes. Vai ficar bonito, vai ficar bom, vai ser sadio para você espiritualmente e toda a congregação que você pastoreia, a qual um dia você vai dar conta diante de Deus. Continuando. A Paraxá também descreve o Seder, ritual, né, de Pessah, comemorado pelos judeus, comemorando sua libertação. Isso nos lembra uma oração chamada Shema Israel, aonde em Deuteronômio 11, 19 aparece nessa oração, aparece então o texto de Deuteronômio 11, 19 que diz, né, ensina os vossos filhos falando delas assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e também levantando-se. Ali, na oração de Shema Israel, que é uma oração extraída de Deuteronômio, aparece esse ensinamento. E é isso que os pais devem fazer com seus filhos. E é isso que é feito em Pessah. E não somente em Pessah, mas é feito constantemente. Todos os pais, criados dentro do modelo judeu, eles sabem que ele é um sacerdote. Ele é o sacerdote do lar. Então, sendo ele sacerdote do lar, ele vai ensinar, instruir seus filhos na palavra e no caminho correto. A proibição do rametz. O que significa rametz? Rametz é fermento, né? É o fermento. A Paraxá também estabelece proibição de consumir alimento com fermento, que é chamado de rametz, durante Pessah. Então, irmãos, durante estes 8 dias, esta semana, nenhum judeu come absolutamente nada que tenha fermento, nada que tenha o trigo fermentado, nada. Ele come o pão chamado matzah todos os dias e vai comer coisas que não tem, né? Ali a ver com o trigo fermentado. Ele vai se abster do pão, né, normal de padaria, ele vai se abster do macarrão, ele vai se abster do trigo, da cevada, porque todas essas coisas possuem uma fermentação normal. Enfim, ele vai comer, tomar seu café da manhã, comer um pão ázimo, ele vai comer uma fruta, ele vai comer um biscoito de polvilho, um pão de queijo, enfim, algo que não contenha rametz, né? Então, é importante. É importante, então, dentro das igrejas ninguém fala isso. Por quê? Infelizmente, desconsideraram a verdadeira Páscoa, substituindo-a por uma Páscoa
cristianizada, romanizada, né? Uma Páscoa instituída por uma instituição que usurpou os verdadeiros ensinamentos de Deus e que foi infiel, transgredindo os ensinamentos de Deus e ensinando outras coisas no lugar. As festas bíblicas não foram abolidas. Pêssar, Páscoa, de acordo com a Bíblia, desta forma, também não foi. Então, essa Páscoa inventada pela Igreja Católica, que celebram hoje, ela não é a verdadeira Páscoa bíblica ordenada por Deus, né? Eu sei que a cerimônia de Páscoa hoje, dentro das igrejas cristãs, e o dia de hoje no Ocidente, se refere à ressurreição de Yeshua. Mas, realmente, meus irmãos, realmente, este é um dia a ser comemorado, né? O dia que ele ressuscitou, tudo bem por isso, porém, isso não foi uma instituição, instituído pelos apóstolos, e muito menos pelo o nosso Salvador, né? O que ele instituiu é que as pessoas continuassem vivendo, aprendendo, praticando aquilo que já era praticado, ele mesmo praticava. Ele mesmo foi fazer o Seder de Pêssar, e que neste Seder de Pêssar, que é o primeiro dia de Pêssar, né? De uma semana é o primeiro dia, o jantar acontece lá, que eles fizessem isso em memória dele, ou seja, comesse o pão e tomasse o suco da uva ou o vinho em memória dele, lembrando da morte dele, do sacrifício dele. Por isso ele disse: esse é o meu corpo partido por vós, e este é o meu sangue, bebei deles todos vós em memória de mim, né? Então, isso marcou o início de Pêssar, né? Marcou o início. Então, os demais dias ele continuou celebrando da mesma forma. Era uma semana. Ele não deixou de celebrar conforme ensina a Bíblia. Então, hoje se comemora o nascimento, a ressurreição, melhor dizendo, de Yeshua, de Jesus, né? Dentro da visão religiosa cristã. Mas a Bíblia, ela ainda está de pé. O ensinamento dela é para que se pratique Pêssar da forma anterior, porque os ensinamentos de Deus são eternos, até que a morte, até que a consumação dos séculos, né? Então, é importante eu e você entender sobre isso. A matzá, pão ázimo, é o único pão permitido de que se coma em Pêssar, e simboliza a pressa dos judeus para sair de dentro do Egito. Foi por isso que foi ali instituído este pão, né? Este pão foi comido porque eles não tiveram tempo de prepará-lo adequadamente, então ele ficou um pão que não cresceu muito, é um pão ázimo, sem fermento, porque o que faz a coisa levedar é o fermento, né? Então isso ficou como um memorial, até que Yeshua pegou aquele matzá e disse: comei deles todos em memória de mim. E hoje, este pão ázimo, matzá, simboliza o corpo de Yeshua. Dentro da Igreja Católica se usa a hóstia, né? Que diz ser um pão sem fermento, né? Eu não sei. Dentro das igrejas evangélicas, infelizmente, passa numa padaria qualquer, compra um pão qualquer e leva para a igreja para fazer a Santa Ceia. Errado. Errado, 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 errado e errado. Repito e digo: não se usa na cerimônia da ceia como elemento para representar o corpo do Messias. O pão com fermento se usa matzá, pão ázimo, sem fermento. Repito, pastor, entenda isso. Não se irrite comigo. Se não quiser seguir e crer em mim, tudo bem. Mas é um conselho que eu te dou. Não use esse tipo de pão com fermento. Não use. Vamos terminando. O que Pêssar realmente representa? Pêssar tem a ver com libertação da escravidão, transição
e mudança. Saída da escravidão, saída do Egito, saída da amargura, saída da aflição e mudança para uma terra que mana leite e mel, de liberdade, de conquista e de probabilidade de melhorias em suas vidas. Pêssar tem a ver com sacrifício, com sangue, e tem a ver com cordeiro, porque o cordeiro era usado no sacrifício, de onde se extraía o sangue, para poder trazer a libertação, a vida eterna, a proteção e o livramento para o povo naquele momento. Pêssar tem a ver e está ligado, irmão, a um período de uma semana e não de um dia só. Pêssar é uma vez por ano e não uma vez por mês, tá? Pêssar é. Agora, se a pessoa fala assim, não, eu quero celebrar o corpo e o sangue de Yeshua, né? Eu quero, então, reunir com os irmãos para nos lembrar. Pode fazer assim. As sinagogas também fazem, né? Fazem, às vezes, não vou dizer todo mês, mas tem umas que fazem, né? Pode sim. Agora, Pêssar não. Pêssar você só vai fazer uma vez por ano, né? Pêssar tem a ver com a ausência de Rametz durante os 8 dias, a semana de Pêssar. Retira o fermento da casa. É isso que Deus falou, não é eu que estou falando. Êxodo 12 está escrito isso. Você tem que tirar tudo aquilo que é fermento de dentro da sua casa. Uns dias antes, uma, 2 semanas antes. Consuma tudo aquilo, né? Faça um bolo, faça um pão com fermento, faça o que você quiser antes. Mas chegou a semana, tira tudo. Chegou a semana, você não teve como alimentar, comer aquela farinha de trigo com fermento, joga ela fora. Tira de dentro da sua casa. É assim que a Bíblia ensina que se celebra Pêssar, né? Tem um pacote de macarrão, come ele antes. Porque ele contém fermento, ele contém o trigo, ele tem uma certa fermentação e você não vai poder deixar ele na sua casa. A ordem de Deus é: não deixe nos seus aposentos, não deixe dentro da sua casa e muito menos coma. Isso representa o pecado. É uma forma de nos lembrar o seguinte: retire o pecado da sua vida. Tirar o Rametz, né, de dentro da casa é uma forma simbólica de Deus dizer: tire o pecado de dentro do seu coração, da sua vida. Tire o pecado de dentro de si. Não deixe nada. Tire para fora. Jogue tudo para fora. Então, tire da casa e tire também de dentro do coração. Pêssar tem a ver com juízo sobre o Egito, sobre os opressores, sobre o faraó, né? Pêssar tem a ver e está ligado com ervas amargas e lágrimas, né? Então, olha que interessante. Pêssar não tem nada a ver com, primeiro, coelho, nada a ver. Isso é tudo comércio. Páscoa, do dia de hoje, qual é o motivo principal dela? Coelho, ovo de Páscoa e chocolate. Não tem nada a ver. Isso está longe da Bíblia. Isso não tem respaldo bíblico. Isso é uma mentira. Isso é para falar a verdade, isso é um sacrilégio. Substituir erva amarga por chocolate, por favor. Ovo ovo veio de Ostara, deusa nórdica, lá da Noruega, daqueles países gelados lá. Não existe isso, meus irmãos. Não existe essa questão de celebrar Pêssar com chocolate. Shalom, meu querido irmão Reginaldo Silva Gama, que até te abençoe. Não existe isso. Então, Páscoa, Pêssar, não tem nada a ver com coelho. Coelho não entra dentro da simbologia das coisas bíblicas, irmão. Coelho é um animal impuro. Entendeu? Não se celebra uma festa usando algo impuro. Da mesma forma,
Por quê? Eu me pergunto, por que que no nascimento de um judeu, a comemoração do nascimento de um judeu, se come um animal impuro, que é o porco, né? Dezembro, irmão, a coisa que as pessoas mais gostam de comer no tal chamado Natal, em dezembro, que é uma baita mentira também, que não existe isso, Yeshua não nasceu dia 25 de dezembro, coisa nenhuma. Por que você come um animal que a Bíblia proíbe, que Deus proíbe, em comemoração do aniversário de um judeu? Judeu, irmão, tem pavor de porco. Judeu gosta de comer porco, assim como eu, você, nós gostamos de comer sapo ou comer urubu. Nós comemos isso? Não. Judeu considera, irmão, o porco como um urubu e um sapo. Pior ainda, eles têm repulsa. Então, Yeshua nunca pôs um pedaço de carne de porco na boca dele, nem os discípulos dele. É só você ler Atos 10 que você vai ver isso. Então, queridos e amados irmãos, Coelho não entra em peça, de jeito nenhum. Isso é invencionice pagã que durante os séculos veio a ser infiltrada na eclésia, na igreja. Tá? Muito difícil. Chocolate. Peça, Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Sabe o que é usado em peça? Irmão, erva amarga misturada em água com sal. Amargura e lágrimas. Água com sal representa as lágrimas. Erva amarga, amargura. Sofrimento intenso. Então, peça não tem nada a ver com chocolate. Peça não tem nada a ver com dar presente para ninguém. Com comprar ovinho e dar para a criança. Isso é comércio, irmão. Isso é meio de ganhar dinheiro. Comércio da fé. Deus não está interessado em comerciantes e em comércio da fé. A fé não foi feita para comércio. Peça não tem nada a ver com comércio. Fica aqui essa reflexão para você meditar nesta noite. Eu vou terminar com uma oração. Pai eterno e santo, que as pessoas que vierem assistir este vídeo possam ter aberto seus olhos, possam enxergar, compreender, entender o que realmente significa a Páscoa, o que ela lembra, o que ela intenciona, qual é o objetivo, e como celebrar, como comemorar, por que celebrar, por que comemorar, o que usar, que os olhos das pessoas sejam abertos, Senhor, para a mentira, a falsidade e o comércio. E que a verdade prevaleça sobre tudo. Em nome de Yeshua. Amém. Shalom. Boa noite a todos.